eu achei um título que ia fazer as pessoas saírem correndo pela porta ali. Então, subtítulo, Os Médios Iludidos. Mas o primeiro título é As Alegrias e Desafios da Mediunidade. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é mediunidade. Eu não vou me demorar muito na questão teórica, porque eu acho que, como bons espíritas que nós somos, nós já devemos conhecer alguma coisa da teoria, talvez nós já tenhamos lido o livro dos médiuns, talvez eu já tenha lido Os Domínios da Mediunidade, que é um livro de André Luiz muito interessante, talvez a gente já tenha lido alguma coisa de Leon Denis, o livro do Invisível. Se não, fica a dica para dar uma olhada nesses livros, especialmente o livro dos médiuns, qualquer um que tenha interesse no tópico da mediunidade. O livro dos médiuns é como se fosse um livro prático depois do livro dos espíritos. Então ele coloca um pouco em prática tudo que foi, né, colocado no livro dos espíritos por Kardec. Então, agora a parte mais chatinha. O que é mediunidade? Vamos imaginar que tem pessoas aqui que nunca ouviram falar nisso, então vou passar bem pelo básico. Então, no livro Consolador, Emmanuel diz que é atributo do espírito, patrimônio da alma. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vem, eu, Cristina, espírito, se eu tenho uma mediunidade, ele é atributo do meu espírito, é uma coisa que eu aprendo e que fica comigo. Mas também ela é inerente a uma disposição orgânica, ou seja, que todos nós podemos vir com o corpo, porque o corpo é consequência, né, o corpo somático é consequência da necessidade do espírito. Seja uma dificuldade ou uma coisa, vamos dizer, que nos impulsione, talvez alguma limitação física, todas nossas questões somáticas têm a ver com as necessidades do espírito. O espírito é a origem e o corpo é o resultado. Então, não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores, ou seja, porque uma pessoa tem uma mediunidade mais expressiva, não quer dizer que ela tenha uma correspondência direta com os espíritos superiores. Pode ser que tenhamos uma sensibilidade grande, mas que a gente seja como aquele rádio que está com aquela antena, vocês lembram daqueles velhos tempos? Do rádio com antena, né? Que bota bombril, quando a pessoa fica velha, né? E vamos dizer que a gente seja aquele rádio com aquela antena que precisa do bombril, porque a gente entra sempre naquela, né? Ou por exemplo aquela TV das antigas que interpretavam os outros, ficava toda aquela coisinha estradinha, assim, né? Se a gente só se conecta com os espíritos que não são superiores, nós somos mais ou menos como isso, como o rádio que não consegue sintonizar naquela sintonia ideal, que é aquela música clássica, dourada, né? E é uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. Ou seja, é uma aptidão. Não quer dizer que ela vai ser desenvolvida, não quer dizer que ela necessariamente seja trabalhada ao longo da vida. Ou seja, digamos que eu tenha mediunidade, mas eu nasci em uma família, sei lá, de alguma ateia, em um lugar com um background bastante ateu, talvez nunca venha se desenvolver da maneira que a gente conhece no centro espírita. Porém, depois, mais tarde na palestra, nós vamos conversar um pouco a respeito das maneiras que a gente pode utilizar as nossas sensibilidades, a nossa interação com os espíritos, entender as influenciações de maneira não estritamente espírita, mas no dia a dia. Quer dizer, não espírita, não exatamente como um médium na casa espírita, como vamos dizer Chico Xavier, né? Nosso médium ideal. Então é uma aptidão, mas não quer dizer que nós vamos utilizar essa mediunidade. E de servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. Ou seja, quando a pessoa tem a mediunidade, ela é sempre um instrumento, né? Ela é como um microfone, ela é como um violino para o músico. Ou seja, o que interessa não é o violino, o que interessa é o músico que toca aquela melodia. E ele é mais ou menos dócil aos espíritos em geral. Ou seja, porque nós temos a habilidade, a aptidão, não quer dizer que a gente aceite. Pode ser que a gente vá contra, pode ser que a gente queira demais uma coisa que não tem, que a gente é assim. Quando não tem, a gente quer. Quando não quer, a gente tem. Né? Então, aqueles que veem demais e vê o espírito no quarto e vê tudo quanto é coisa, não quer ver. Fecha o olho, aparece mais. Né? Aquele que não quer, que quer, né? Quero ver,
não sai nada. É incrível, né, como a gente tem essas ironias, né? Então, no livro dos médiuns, toda pessoa que serve, que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Ou seja, vamos falar um pouco sobre sentir as influências. Às vezes, dizer assim a palavra médium, para algumas pessoas vocês vão dizer assim, não, peraí, você não tem nada a ver comigo, eu não sinto nada. Nunca senti a influência de nada, eu nunca vi nenhum espírito, eu nunca ouvi nenhum espírito. Eu entendo um pouco o que é a questão do espírito, né? Somos nós, sem o veículo da carne. Mas nunca senti isso. Então, como é que pode que no livro dos médiuns diz que raras as pessoas que não possuem, ao menos em estado rudimentar? Por que será isso? Nós temos que entender que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Não existe o vácuo. A gente está imerso em, vamos dizer, um grande oceano de fluido. E quando nós criamos, ou seja, quando nós pensamos, nós criamos, nós modificamos o fluido cósmico universal. E a lei dos fluidos, ela faz com que nós tenhamos uma interação uns com os outros, mesmo se a gente não quiser conscientemente. Então, digamos que nós tenhamos essa lei da atração, que faz com que a gente fique próximo àqueles que são mais de acordo com a nossa vibração. Então, o bom médium não é, portanto, diz o Evangelho, aquele que tem a facilidade de comunicação, mas que é o mais simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Isso quer dizer que o bom médium ele só dá espírito de comunicação de espírito superior? Não. Isso pode querer dizer que é um médium que é orientado pelos espíritos superiores, mas que ele pode dar vazão a espíritos sofredores para fazer o bem. Ou seja, ele é assistido pelos espíritos superiores. E claro, todo o trabalho que existe na casa espírita, ele é assistido pela equipe gigantesca de espíritos, que às vezes são estudantes, às vezes eles são os grandes mestres do conhecimento, podem ser espíritos famosos, pode ser o João da Silva, né? São muitos espíritos que estão ligados ao trabalho da casa espírita, por exemplo. Então, um bom médium não é aquele que dá comunicação ostensiva, é aquele que consegue se melhorar e buscar ter força de vontade para fazer reforma íntima ao ponto que os bons espíritos podem confiar nele. E vou te dar esse trabalho, porque às vezes a gente recebe um trabalho e parece que a gente está fazendo um favor, né? Às vezes a gente recebe um trabalho na nossa instituição de caridade, no nosso escritório, no nosso trabalho, na casa espírita, e a gente acha que é um favor que a gente está fazendo para as pessoas. Aí eu vou fazer mais uma coisa, eu vou fazer o bolo, mas eu não vou fazer com cobertura, porque, sabe, assim, aquela coisinha, assim, aquele passinho a mais, parece que a gente tem vontade, não consegue, de bater um certo ponto, não consegue passar aquele pouquinho a mais. Então, acho que o bom médio tem muito a ver com isso, ele querer fazer aquele esforcinho a mais, entendeu? Cada vez um pouquinho. Porque também não adianta te fazer um enorme do esforço, daqui a pouco estaciona, né? Isso daí também não pode, é um melhoramento constante. A grande pergunta, será que eu tenho uma mediunidade? Então, voltando para aquela pergunta que eu fiz antes. Então, será que a gente já sentiu alguma sensação no ambiente? Vamos dizer assim, entrei em um brechó. Não sentia aquele negócio meio assim, né? Ou daqui a pouco eu entro na casa espírita e eu sinto aquele alívio. Ou daqui a pouco, para quem é casado, pensa na pessoa e toca o telefone, né? Vocês já sentiram isso? Ou, por exemplo, quando a gente literalmente consegue ouvir o pensamento de alguém, a pessoa está lá, a gente ouve o pensamento da criatura. Ou, por exemplo, a gente tem uma intuição, vem uma pessoa nos buscar um conselho e a gente diz exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Para quem faz atendimento fraterno, tenho certeza que isso faz parte da realidade de todas as quintas-feiras. Os artistas. Quem trabalha com poesia, com música, com qualquer tipo de arte, é muito raro não acontecer algum tipo de inspiração no mundo espiritual. Pro bem ou pro mal. É quase impossível. Tem um artista italiano que chama Vasco Rossi. Ele tem uma música que ele fala que quando ele acorda de manhã, vem as músicas e ele tem que escrever bem rápido, porque senão esquece tudo. O que é isso? Uma música que ele criou? Ou será que é uma música que ele tem prontinha ali, ele só tem que transmitir? Então, às vezes, a gente sente aquele mal-estar, às vezes a gente vê uma coisa boa, tudo isso aí são umas sensibilidades que a gente tem. Agora, digamos que sim, a gente sinta isso. A boa notícia é que a mediunidade, ela é eu chamo supletivo do espírito, assim, né?
Supletivo no Brasil, não sei se tem em Portugal isso. Quando a gente fica para trás e roda, né, ano após ano, a gente vai para o supletivo, a gente aprende tudo de uma vez no ano. Né? Eu chamo supletivão do espírito, porque a mediunidade é assim, ela pega a pessoa, impulsiona lá para frente, faz o primeiro, segundo, terceiro ano e o pessoal tenta correndo para trás aqui, ó, já sei todas as fórmulas, já sei de tudo. Né? E essa é coisa boa, poder trabalhar para o teu benefício e para o benefício daqueles que sofrem. Agora, a má notícia é que parecia alguns de vocês pensando a respeito desses sintomas, vamos dizer assim, está fazendo assim com a cabeça, alguns estão fazendo, tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva. A má notícia é que provavelmente vocês têm um grande débito com a lei. E todos os médiums, especialmente os mais ostensivos, são pessoas que receberam benefício da mediunidade, porque elas possam fazer esse supletivão, porque elas ficaram mais para trás. E os benfeitores dão a oportunidade de elas ajudarem ao próximo ajudando vocês mesmos. Porque a mediunidade, como disse Emmanuel para Chico, é disciplina, disciplina, disciplina. E nós somos muito indisciplinados, não é? É a dieta que a gente faz por 20 dias, depois não consegue fazer mais. É o exercício que eu vou para a academia, daqui a pouco largo. Como é difícil para nós, né? De manter o dever antes do prazer, né? E isso daí é uma das coisas mais importantes para ser um bom médium. E Emílio Miranda diz em Diversidade dos Carismas que não precisamos estar determinadamente em um tipo de tarefa para a gente trabalhar nossa mediunidade. Então, digamos que a gente pensa naquela lista que eu fiz ali antes, né? Todos os tipos de sensibilidades que a gente tem. Será que a gente não pode trabalhar esse tipo de sensibilidades em outras partes da nossa vida? Será que a gente não pode começar a pedir ou de repente fazer algum trabalhinho na casa espírita que possa nos ajudar a daqui a pouco expandir um pouco mais nessa nossa... Porque a ideia não é expandir a sensibilidade mediúnica. A ideia é que a gente possa entrar em contato com o nosso, nos entendermos melhor e ver com que nós podemos contribuir mais para a casa, por exemplo. Então, os desafios do início, acho que eu vou pular essa parte que eu quero falar um pouco sobre o que o Leon Denis foca no livro No Invisível, tá? Então, no livro No Invisível, que foi daí que o Manuel tirou esse título, né, Os Médiuns Iludidos, ele fala na terceira parte ali sobre as grandezas e as misérias da mediunidade. Nossa, terrível essas palavras, grandezas e misérias da mediunidade. Então, o que aconteceu nessa época desse livro? Leon Denis, grande apóstolo do Espiritismo, uma pessoa muito fiel, muito dedicada à doutrina espírita, ele percebeu que depois do lançamento do Livro dos Médiuns, as pessoas começaram a se interessar muito pelo fenômeno. Então, as pessoas se juntavam, naquela época eles gostavam muito de fazer aquele negócio das mesas girantes, eles se interessavam para a questão dos fantasmas. Hoje em dia não está muito mais na moda esse negócio de fantasmas, mas naquela época estava. E o que ele começou a notar? Que as pessoas se juntavam para fazer os fenômenos acontecerem. E daí ele começou a se dar conta que, obviamente, eu não posso criar os fenômenos, né? Porque o telefone, como disse o Chico, toca de lá para cá, né? Então eu não posso combinar com o espírito, dizer, olha, às 3 da tarde a gente combina que a gente vai fazer esse jogo do copo. Não é assim. E ele começou a pensar, não, vou fazer um resumo de várias coisas a respeito da mediunidade. Vou resumir o livro dos médiuns um pouco, e ele era médium também. Colocando um pouco da experiência de trabalho que ele teve, fez a sua pesquisa, porque naquela época fazer pesquisa era ir até a biblioteca, pesquisar, pegar as cartas, fez tudo isso. E daí ele escreveu esse livro, No Invisível. E uma questão muito importante é a questão da obsessão. E eu vou falar um pouquinho a respeito das influenciações, porque independente de eu ter mediunidade ou não ter mediunidade, principalmente para quem tem mediunidade, as influenciações, e diz Denis, que todo mundo tem que saber a regra das relações com o visível, que é a regra da afinidade das atrações. A afinidade é tudo. Ou seja, os fluidos, como eu expliquei para vocês, a percepção dos pensamentos, eu só vou ter afinidade com aqueles que são parecidos comigo. E inclusive no livro dos Espíritos tem a pergunta sobre a influência dos Espíritos, que ele diz que muitas vezes eles nos dirigem. Então eu vou falar rapidamente sobre 2 tipos de influenciação. Vamos falar primeiro sobre a influenciação direta. Vamos dizer que eu seja uma mãe que está lá nos velhos tempos de Chico, que perdeu um filho, eu vou até a casa espírita e eu recebo uma carta de Chico do meu filho. Então é uma mensagem direta. Ele veio espírito e se
Isso aqui é uma forma, que não está exatamente no livro Leon Denis, mas é uma interpretação assim, para simplificar. Através da mensagem direta. Então vamos lá, ou tem um espírito que se manifesta através da psicofonia de um médium. Agora, a influenciação oculta é quando ela vem diretamente através dos nossos pensamentos. Então, a projeção dos fluidos, por exemplo, quando nós vamos na sala do passe, nós recebemos a projeção dos fluidos, que é misto, um pouco do passista encarnado e um pouco a maior parte do espírito. Ou seja, essa é um tipo de impressão, nós temos uma projeção dos fluidos ali, ok? Então, falando agora sobre a questão da influenciação de uma maneira negativa. Digamos que eu queira causar trabalho, não. Digamos que eu seja um obsessor, tá? Não sou mais a Cristina, eu sou um obsessor. Eu percebi que essa casa espírita está dando muito trabalho. Por quê? A Maria, ela já aprontou muitas vidas passadas, mas agora olha só que pessoa que ela virou. O Carlos. Nem quero dizer, mas olha aí como está se esforçando, né? A Fran. E eu tô vendo assim, todas as pessoas, olha, vão se melhorando. E os espíritos, tem alguns espíritos que querem, né, passar a perna na gente. Por quê? Porque a gente não foi que se cheire, né? A gente olha a história da humanidade, a gente começa a olhar assim, né? Em 1800, o que as criaturas faziam? Média, né? A moral, média da sociedade, como é que era? 1700, 1500, a gente começa a imaginar, nossa, se eu tivesse vivido em 1500, o que provavelmente estaria fazendo, né? Tempos de navios negreiros, tempos de escravidão, não vamos nem entrar nesse assunto, mas vamos sim ter uma ideia do que era a civilização em nível moral naquele tempo. Então vamos dizer que eu voltei, sou obsessor, não sou mais a Cristina, sou obsessor. E eu sou obsessor do Solidário, tá? Porque, believe me or not, existem obsessores da casa espírita. Porque eles não querem que o trabalho vá para frente. Por quê? Porque a gente está se melhorando. A gente vem aqui estudar o livro dos espíritos, depois a gente faz o evangelho no lar. E vamos dizer que eu, como obsessor, peguei alguns elementos-chave daqui, que estão querendo começar a se melhorar mais que tá bom, né? Porque aquele ali tá bem, assim, meio atrasadinho, aquele ali tá bem lá no pub toda sexta-feira, aquele não, isso aqui não tá dando certo. Então vamos dizer que eu peguei o Carlos para obsediar em particular. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um grupo de espíritos, vou botar em cima dele, quero conhecer tudo da vida dele. Quero saber que horas ele acorda. Desculpa, Suzy, estou obsediando o Carlos, mas não é nada pessoal. Quero saber que horas ele acorda, quanto que ele fala, quais são as vidas passadas, o que ele fez, o que ele aprontou, quantas cabeças ele cortou. Quero saber também das coisas positivas, quero conhecer os pensamentos centrais, porque a gente tem aquele pensamento central, né? A gente gira em torno de várias coisas, mas volta sempre aquele. Tem uma estratégia muito interessante. O espírito às vezes percebe que ele precisa cortar as fundações da casa. Então a pessoa que está começando a trabalhar, se animar, eles vão lá exatamente ali, ó. Não, vamos ajudar a crescer, expandir o trabalho. Quanto maior o trabalho da casa espírita, pior para eles, né? O que eles querem mesmo é que a gente fique estagnado, que nem eles. E aí o que esse obsessor vai fazer? Eu vou ver tudo o que aconteceu no caso. E eu vou ver que ele tem um certo ponto fraco, tá? Nos tempos de Leon Denis, se eu fosse um obsessor do Carlos, eu diria assim, Carlos, vamos abrir um negócio de cartomante? E daí eu te conto, eu vou te visitar, e eu fico sabendo tudo a respeito das pessoas que vão me visitar, e aí depois a gente faz um negócio e tu ganha daquilo. Hoje em dia, se o espírito for dizer isso com o Carlos, mas o obsessor não tô nem aí. O que eles fazem então? Eles vão e descobrem uma coisa boa, nossa. Tá? Uma paixão positiva. Vamos dizer, diz aí, Carlos, alguma coisa que tu tem uma causa que tu goste. Vamos dizer. Chuta aí alguma coisa. Environment, vai. Environment, perfeito. Vamos dizer que o Carlos é um cara que se comove muito com a questão do environment. Então vamos dizer que ele tem simpatia pelo vegetarianismo, né? E ele começa com aquele negócio de ser vegetariano, e no Facebook tudo tem que ser vegetariano, e daqui a pouco vai falar com o outro tem que ser vegetariano. Um belo dia acontece alguma crise e o Carlos fica completamente desestruturado, vem para casa espírita e estraga todo o trabalho de hoje. E aí? Ou seja, a gente tem que se dar conta que as estratégias dos espíritos, as influenciações, não começam direto lá no fim, vou levar o Carlos para o suicídio, não é isso.
É assim, ó, nas pequenas coisas. Às vezes até uma coisa positiva que a gente tem, eles fazem com que a gente se relacione, influencie uns aos outros para criar desestabilidade, desestruturar nas pequenas coisas, daqui a pouco vai pum, corta os gatos. Então a gente tem que ficar muito atento, porque são muitas vezes estratégias sutis, os espíritos não são burros. Então às vezes vem um médium iniciante e ele diz assim, eu sinto uma vontade enorme de escrever. E olha, tem uma história que o Raul Teixeira conta, que é muito engraçado, que tá a mulher dirigindo no carro, ela disse que ela tinha que parar, porque André Luiz tinha que escrever e ela precisava parar. Mas imagina se André Luiz, uma das coisas mais importantes dos espíritos, dos benfeitores, é que eles são educados, né? Imagina se a Maria quisesse me passar uma mensagem. Ela me liga às 3 da manhã, ó, Cristina, tem que te contar alguma coisa sobre o futuro da humanidade. Você, Maria, o futuro da humanidade não pode esperar até as 9, né? A gente tem que tomar cuidado, são pequenos sinais, né, das influenciações. Às vezes eu estou em casa e vem aquela irritação, aí eu ataco meu marido, né? Aí ele ataca, ele me ataca. Aí daqui a pouco a gente vê, o que é isso? Bem, pode ser uma irritação minha, etc. Mas claro, eu aceitei uma influência, porque isso vem tudo da nossa aceitação. É que nem quando a gente está na feira, imagina, caminhando na feira, tá? Tem o vendedor do mamão, da banana, não sei o que, né? Eu vou passando todo mundo gritando, banana, mamão, maçã, né? Eu vou comprar tudo? Não, eu vou passar reto, eu vou naquilo, né? E eu não vou aceitar tudo, apesar de eu estar ouvindo, eu vou reto onde eu quero, eu vou gastar meus 30 centavos aqui, porque senão o cara me vende uma mão podre, aí depois vem outra banana velha. Então, a gente, nesse mundo de influências e de fluidos, de pensamentos que estão crossing all the time, a gente está sempre passando por essa tentação, né, de descer, né? A gente tem aquela onda assim de pensamentos, às vezes mais positivos, às vezes mais negativos, às vezes não positivos. A gente tem, mas aí se a gente pega uma linha reta, a gente tem mais ou menos um perfil, esse é o nosso padrão. Daqui a pouco vem para a casa espírita, me esforço, eu começo a vir tomar passe, começo a fazer evangelho no lar, começo a estudar, aí daqui a pouco eu levanto um pouquinho o padrão, né? Aí eu começo, sobe e desce um pouquinho do padrão, daqui a pouco, aí daqui a pouco, né? Então a gente tem essas ondulações. Será que a culpa é sempre do obsessor? Essa é a grande pergunta. Principalmente para os médios mais ostensivos. Por que será que a nossa mentalidade, nossa mediunidade não vai para frente? Tenho 5 minutos para tentar resumir. No livro Missionário da Luz, obrigatório capítulo 9 e 10 a respeito da reunião que houve no plano espiritual do benfeitor Alexandre, que ele organiza durante o sono. Então o que ele faz? Ele faz uma organização, ele organiza uma reunião no mundo espiritual, ele é um benfeitor. Livro de André Luiz. André Luiz é tipo um repórter do mundo espiritual, ele fala o que vão acontecer nas coisas lá. E aí o Alexandre organiza essa reunião no mundo espiritual para tirar as dúvidas dos médiuns encarnados. Mas também há espíritos desencarnados que estão se preparando para vir para o mundo da carne para serem médiuns. Ou seja, lá no início da palestra, que eu comentei, que é um atributo do espírito. Então a gente aprende a ser médium lá no mundo espiritual. Eles vêm, nos preparam para que a gente possa ter oportunidade de trabalhar com todo o respaldo. Então o que aconteceu? Ele organizou nessa reunião e durante o sono os médiuns encarnados vão até este lugar, que é por sinal uma casa de uma pessoa, e eles vão aprender sobre a mediunidade. Só que aí o que acontece? Tem 300 inscritos e tem 32 atendentes. Tá? 32 atendentes. E aí eles se dão conta que o Vieira e o Marcondes não estão lá. O André Luiz, que ele é um cara assim muito curioso, ele disse assim, não, peraí gente, o Vieira e o Marcondes não estão aqui, vamos atrás deles, que deve ter algum obsessor terrível atrás deles, né, vamos salvá-lo. O André Luiz sempre tem esse negócio meio ingênuo quase, ele vai dizer, não, vamos atrás dele, deve estar acontecendo alguma coisa, né. Quando eles chegam na casa do Vieira, tem um espírito realmente acima dessa pessoa, que é um médium encarnado, que deveria estar participando da reunião dos médiuns no mundo espiritual. E tem esse espírito falando com ele, e ele está tentando se expressar, e o Vieira está no meio desse pesadelo. E ele diz assim, socorro, socorro, socorro. E o espírito, não, para aí, mas foi tu que me chamaste. Tu ficou falando mal de mim o dia inteiro ontem. O médium falou mal de um amigo, maledicência, o dia inteiro no dia anterior. O amigo, coitado, já estava morto, já estava sofrendo, e ainda por cima ouvindo o melhor amigo falando mal dele. Ele veio para se explicar.
O médico, o que entendeu? Pesadelo. Né? Ou seja, às vezes a gente obsedia as criaturas. Os desencarnados, nós obsediamos eles, e os encarnados. O segundo caso é pior ainda. O segundo caso é o Marcondes, que ele é um cara que eles vão lá, chegam lá na casa do Marcondes e ele está com 2 espíritos femininos na orgia. Agora vocês imaginem dos 300 espíritos convidados, 32 que vão, dos 32, tá? Esses 2 caras são os únicos que não foram. Então o cara não é orgia. Imagina se eu tô lá em casa, chega a Maria, Cristina aí, eu trabalho. Imagina a vergonha esse caso real. Ou seja, não é só culpa do obsessor, a gente que cria as situações e eles entram em contato conosco e nos influenciam. Eu tinha um monte de coisa para falar, não deu para falar nada. Então, o que eu posso falar em 1 minuto? Eu vou falar. Tem 2 minutos. 2 minutos? Aí voltou para então. Então, a questão da maledicência, eu queria tocar rapidamente a respeito disso, que é muito importante, talvez eu daria uma nova palestra, falar só sobre maledicência, então toco bom. Que a gente não sabe quanto mal a gente se faz. E eu falei rapidamente da questão da internet, mas é incrível, a gente chama de internet web, né? Mas é um web de conexões, né? Então, às vezes parece que a gente se expressa mais através daquela vamos dizer, anonimato, né, da internet, ou semi-anonimato. E a maledicência, o que é? Nós julgando a lei. Porque se as coisas não fossem corretas, estão do jeito que são, por que nós temos que julgar a lei? Nós nos sentimos superiores aos outros. Isso dificulta muito a nossa vida. Parece uma coisa pequena, mas não é. Então fica para a próxima palestra. Anota aí, lá. Eu vou falar rapidamente no fim que as conclusões, tá? Então, todas essas questões da mediunidade, todas as outras que eu ia falar, elas são válidas porque elas são, de novo, supletivão do nosso espírito. Elas fazem com que a gente se melhore muito mais rápido. Se a gente percebê-las, as nossas dificuldades, se a gente perceber as nossas tendências, a gente pode trabalhar nelas conscientemente, que é muito melhor do que estar aí inconsciente dormindo. E que nós podemos também exercer tudo isso fora da casa espírita. E ainda mais, o Alexandre, ele fala especialmente que se nós queremos mais, se nós queremos nos desenvolver, nós precisamos estudar e nós precisamos trabalhar. Então, o estudar, eu diria, o estudo, por exemplo, do curso do Manuel do Evangelho, que acontece na quarta-feira, um curso aberto. Curso mediúnico tem 20 pessoas, curso Manuel, não que o Manuel não seja maravilhoso, mas o curso é um curso sobre o Evangelho. E as pessoas não têm interesse de estudar o Evangelho. As pessoas querem fenômeno. Ou seja, por mais que Leon Denis, não seja mais tempo de Leon Denis das cartomantes, a gente ainda está muito atrás disso. Que a gente possa seguir o conselho do benfeitor Alexandre, ir atrás do estudo, conhecermos, entendermos a doutrina espírita, que é tão maravilhosa, para que a gente possa se melhorar, nos dar a rota. E o trabalho, por mais simples que seja, por menor que seja, a gente já vai estar contribuindo, e daí passo a passo, nós damos o primeiro passo, e depois, se Deus quiser, nós vamos continuar a nossa trilha em direção ao bem.